Salve, salve boleirada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Rumo ao Pro. No vídeo de hoje eu vou falar do grande Javier Zanetti, capitão da seleção argentina, capitão da Inter de Milão. E o Javier Zanetti, para você que é mais novo e talvez não conheça ele foi um grande jogador, jogou na Inter de Milão na época de ouro. Ele chegou na Inter de Milão em 1995, então ele jogou com Clarence Seedorf, jogou com Luiz Figo, jogou com Ronaldo Fenômeno, Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto'o, José Mourinho, Adriano Imperador. Ele pegou toda a época de ouro ali da Inter de Milão, foi sei lá quantas vezes campeão italiano, foi campeão da Champions League. Então um jogadorzaço, participou também daquela seleção que tinha Hernan Crespo, Batistuta, a seleção do Louco Bielsa, um jogadorzaço. E ele se destacou muito porque durante a carreira dele, deixa eu pegar os números exatos aqui que eu separei para vocês, ele em 22 anos de carreira, ele jogou 858 partidas e ficou de fora apenas em 49 por conta de lesão. Óbvio que teve algumas outras razões que ele perdeu algumas partidas, mas 49 por conta de lesões. Então é um índice de lesão muito baixo, ainda mais para um jogador que jogou até os 42 anos. Antes de começar a parte principal do vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal se você gosta desse conteúdo de educação física, se você é jogador, estudante de educação física. A gente sempre está postando conteúdos muito bacanas para vocês. E outro recado, se você é jogador, confira meus programas de treinamento, se você quer ter um físico aí parecido com o do Zanetti, ficar correndo o campo inteiro, ficar forte, explosivo, veloz em campo, rumoaopro.com, usa o cupom YouTube15 que você ganha 15% de desconto na sua primeira compra. E o outro recado para você que é estudante de educação física, preparador físico, começando, logo eu e o Thiago Vegetti vamos lançar um curso para você com vídeo aulas explicando toda a nossa experiência, eu na Lindsay Wilson com a Rumo ao Pro, o Thiago Vegetti no Guarani, na Ponte Preta, na Coreia do Sul, beleza? A gente vai abrir o jogo todo e passar todas as estratégias para vocês conseguirem oferecer um serviço de maior qualidade, beleza? Enfim, vamos lá para as declarações do Zanetti. Eu estava no Instagram vendo rios, aqueles videozinhos, não sei o que, e eu vi esse post, estava em inglês do Zanetti, até comentei nos meus stories, eu repostei todos nos meus stories, aí eu fiz a tradução e conversei com a boleirada, mas eu quis fazer um vídeo no YouTube para me aprofundar um pouco mais e falar da importância do treinamento de força na carreira de um jogador. Enfim, o Javier Zanetti, como eu falei, em 22 anos, jogou 858 partidas, jogou até os 41 anos e ele revelou os segredos para ele jogar durante tanto tempo, num nível muito alto. Ele não foi aquele jogador que ficou velho e caiu, não, ele sempre manteve, continuou capitão da Inter de Milão, continuou jogando, sendo titular. E também o segredo para ele evitar lesões, já que ele tem um índice tão baixo de lesões durante a carreira. Então ele afirma aqui que quando eu cheguei na Itália, comecei a fazer trabalho de força, tanto com o time quanto individualmente. Um jogador forte tem menos chance de se lesionar e joga melhor. E ele falou que ele sempre jogava 2 jogos por semana. Só que mesmo assim, por exemplo, ele jogava domingo e terça, se eu não me engano que ele fala. Ele fala, eu jogava domingo e martes na entrevista. Ele fala, mesmo assim, quando tinha uma pausa tão curta assim, né, quando estava muito congestionado, eu não perdi os treinamentos de segunda-feira. E segunda-feira ele sempre ia para a academia fazer o trabalho individual dele. Ainda assim, toda segunda-feira eu ia para a academia treinar força. Normalmente, 48 horas depois do jogo, você se sente cansado, mas o treino fazia com que eu me sentisse melhor. E essa é uma estratégia que eu e o Thiago Vegetti já compartilhamos para vocês. Na verdade, eu vou dar esse crédito para o Vegetti porque foi o primeiro preparador físico que eu vi falando sobre isso, quando ele estava treinando na Ponte Preta na Copa São Paulo. Ele falou, como a gente consegue encaixar o treino de força num calendário tão congestionado que é a Copa São Paulo, que você faz tantos jogos num período curto de tempo. Né? Na Copinha, se eu não me engano, você chega a fazer 3 jogos ali num período de uma semana e meia. E é importante que os jogadores mantenham o trabalho de força, o trabalho de potência, o trabalho de velocidade. E o Vegetti falou, eu uso essa estratégia, que é treino de força um dia depois do jogo, no MD+1. E obviamente é uma coisa que, para você que talvez esteja começando na preparação física, fala, pô, mas como assim, velho? Como é que eu vou fazer um treino de força um dia depois do jogo? E essa é uma estratégia que preparadores físicos, até mesmo já vi na NBA, estão utilizando quando o calendário está muito congestionado. Por quê? Porque é importante o atleta treinar força,
caso contrário ele tem uma queda durante a temporada, e quando está congestionado, se a gente não tem onde encaixar, ele vai perder essa capacidade de gerar força, ele vai perder potência, ele vai perder velocidade. Então a gente tem que encontrar uma maneira de encaixar sem prejudicar o processo de recuperação. E a gente sabe que 48 horas depois é a hora que o jogador sente o cansaço. Então, talvez a melhor estratégia seja colocar o treino de força um dia depois do jogo. Na NBA, eu já vi o Kevin Durant fazendo treino de força logo após a partida, porque aí você não interrompe o processo de recuperação. E essa seria, na minha opinião, o melhor método, quando está muito congestionado o calendário, obviamente. Saiu do jogo, já faz o treino de força. Só que, óbvio, é uma estratégia que você requer uma estrutura, você já tem que ter a academia montada, os exercícios montados, e nem todos os preparadores físicos têm essa estrutura. E o Vegetti preferiu fazer a estratégia de fazer o treino de força um dia depois do jogo. E eu também na Lindsay, eu já fiz essa estratégia. Eu lembro até hoje a reação do Stitch e do Pazo, que eram os meus chefes, né? Como assim? Eu falei, não, gente, vê aqui, dê uma olhada nesses estudos e dê uma olhada nessa opinião aqui do preparador físico Thiago Vegetti, que é o meu, assim, seria o cara que eu aprendi a maioria foi o cara que mais me inspirou assim na montagem de programas de treinamento. Aprendi muito com ele, óbvio que eu tenho outros mentores, mas eu uso ele com muita referência, certo? E aí eles compraram essa ideia, deu certo, Boleirada se amarrou e a gente continuou. E às vezes a gente tem alguns casos de jogadores como o Zanetti, que se sentem melhor, né, de fazer o treino de força um dia depois do jogo, porque acaba talvez não atrapalhando tanto na recuperação desse atleta. Alguns outros jogadores podem olhar para você como se você fosse um louco, mas enfim, é uma estratégia que vale a pena tentar num calendário congestionado e ver se dá certo no seu time ou com seus jogadores. Agora continuando, frase do Zanetti: fazia supino e tinha testes específicos para controlar a carga do treinamento durante diferentes períodos da temporada. Eu levantava 500 quilos no leg press e com uma perna 310 quilos. Naturalmente, eu alternava e fazia esses exercícios com um tempo mais explosivo. Então aqui é interessante que, obviamente, ele não fala com uma linguagem de um preparador físico, tal, é uma linguagem mais rasa, mas alguns pontos interessantes. Ele fazia o treino de força com carga alta, certo? Isso aqui é no leg press, obviamente, né? Não é no agachamento. E 2, ele já, nessa época, em 1995, na década de 90, já fazia exercícios com tempo mais explosivo, então potência. Então, mesmo sem saber, ele já utilizava um método de treino que eu utilizo muito com os meus jogadores, que se chama o contraste, certo? Contraste e complexos são 2 métodos de treinamento que eu e o Thiago Vegetti vamos apresentar no curso que a gente está preparando para vocês. Você que é preparador físico, estudante de educação física, fique ligado que logo logo vai estar pronto. A gente vê que ele já utilizava métodos que hoje o pessoal está começando a conhecer. E eu acho que no fim a gente consegue chegar à conclusão de por que o Zanetti teve um número tão baixo de lesões e conseguiu jogar até os 41 anos. Ele já tinha uma mentalidade do futebol moderno. Então já era um jogador, em termos de preparação física, à frente do seu tempo. E mesmo sem preparador físico individual, mesmo sem fisiologista, mesmo sem fisioterapeuta. Essa frase, é por isso que quando eu vi esse post do Zanetti, mesmo essa entrevista sendo antiga, de 2018, eu falei, cara, eu tenho que gravar algo sobre isso para passar para a boleirada. E tem mais alguma declaração aqui do Zanetti que a gente pode falar para finalizar? Aí ele finaliza aqui, ele finaliza os comentários dele. Eu acredito que no futebol moderno você precisa mais do que um fitness coach, do que só um preparador físico. Você precisa de pessoas especializadas que trabalhem em diferentes áreas. Por exemplo, força, um treinador específico para força. Deve existir uma colaboração e uma visão mais abrangente da situação. Então aqui é óbvio que como essa entrevista é antiga, ele já previa o que iria acontecer e o que acontece hoje no futebol. Aqui em Jeddah, no Al-Ahly, por exemplo, essa semana a gente teve a visita do fisiologista Fábio, que é o fisiologista do Pablo Ibanez.
É Pablo Ibanez? Do Ibanez. Eu não lembro se é Pablo ou Pedro agora, mas Ibanez, o zagueiro do Al-Ahly e da seleção brasileira, jogou no Roma, na Roma. E isso é normal agora. Os jogadores eles têm uma equipe, eles levam o preparador físico com eles. Eu até recebi o convite de um jogador para ir lá tomar conta dele. Eu falei, pô, agora que eu aceitei vim para extra time eu não posso, né? Porque é questão de lealdade, questão de compromisso, né? Assinei um contrato, não posso. Gostaria muito de ir, mas eu não posso no momento. Mas hoje os jogadores eles estão buscando montar uma equipe para ter um acompanhamento individual mesmo fora do clube. E o Zanetti já tinha essa visão mesmo lá em 1995. Então, é por isso que ele teve sucesso na carreira. Era um cara diferente, é por isso que ele sempre foi capitão, por isso que jogou a carreira inteira na Inter de Milão, capitão da seleção argentina. E o Javier Zanetti, quando você fala Javier Zanetti, você pensa em sucesso, você pensa em títulos, você pensa em profissionalismo, etc. E ele finaliza aqui que também tirava o tempo dele para descansar. Depois do jogo, eu passava um tempo na piscina e um dia depois eu focava no treino de força e postura. Então, outro ponto interessante, postura, talvez ele possa estar se referindo a treinos coordenativos, treinos de mecânica, de corrida, não sei, pode ser. Mas provavelmente são os corretivos, que é uma coisa também que parece que é nova, mas não é. Tem muita coisa que a gente pensa que é nova, mas não é. Trabalho pliométrico. O pai da pliometria, ele descobriu, entre aspas, a pliometria, né, o shock method, na década de 60. Né? Os corretivos também estão aí, tem vídeos antigos de treinamentos corretivos na década de 70, de 80. Então, o Brasil, infelizmente, em relação à preparação física, ele demorou um pouco para evoluir. E ainda assim, isso eu falo no curso que a gente vai soltar logo para vocês. Eu passei no futebol da Espanha, passei no futebol dos Estados Unidos, passei no futebol brasileiro, em diferentes níveis, universitário, semiprofissional, profissional da Europa. Não teve um treinador, um preparador físico que, por exemplo, utilizou contraste, que utilizou complexos, que utilizou, que mais que a gente estava falando aqui, corretivos. Muito pouco, eu acho que nenhum. No Brasil, trabalho de força geral, então pega todos os exercícios de força que dá para fazer na academia e faz o circuito. Tudo bem que eu vou dar um crédito assim que a parte de velocidade era interessante no Desportivo Brasil. A parte de força nem tanto, mas a parte de velocidade, sim, tiros com trenó, tração, isso aí eu vou dar um crédito. Mas o treino de força não tinha nada muito diferente, não tinha nada novo assim. Na Suécia nem treino de força a gente fazia, não tinha academia. Na Espanha também, apesar de eu ter um carinho muito grande pelo Malaga City, a parte de preparação física não era das melhores. Então a gente vê que mesmo com tanta informação ainda poucos treinadores utilizam. E essa é a oportunidade para você se diferenciar. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Javier Zanetti. Depois você que é mais novo, não conhece, põe aí no YouTube, Javier Zanetti, para você dar uma olhada de como que era o estilo dele. Era um jogador rápido, um jogador forte, um jogador explosivo. Era bom pra caramba, beleza? Ninguém fica 20 anos aí na Inter de Milão à toa. Enfim, ele jogou quase 20 anos de carreira em um dos maiores clubes da história do mundo. E ele não jogou na época ruim não, ele jogou na época de ouro, lembra disso. Enfim, boleirada, não se esqueça, programa de treinamento, link aqui na descrição, usa o cupom YouTube15 e o curso, eu sei que vocês querem, o Vegete está gravando, eu estou gravando algumas aulas ainda, mas logo vai ficar pronto para vocês. Beleza? Jamie Vale no Pique do Fagner e rumo ao Pro. É nóis!